Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre os movimentos do ar. Quando há espaço para ser ocupado, o ar o ocupa, movimentando-se. Assim acontece com qualquer gás, e lembrando que o ar é composto por uma série de gases diferentes. Os gases ocupam qualquer espaço que seja determinado para eles. Se o espaço for pequeno, eles se comprimem. Se o espaço for grande, eles se dilatam, eles ocupam, suas moléculas se distanciam, ocupando todo o espaço. E assim, não diferente disso, ocorre com o ar. O que faz então o ar se movimentar ocupando um determinado espaço? Diferenças de pressão e densidade entre diferentes porções de ar. O que faz o ar se movimentar ocupando um espaço maior? Agora nós vamos observar o que de fato acontece com o ar para que haja mudanças de pressão e densidade. Vamos considerar uma porção de ar aí aumentada por uma lupa próxima à superfície da Terra. Nós vemos que as moléculas que compõem o ar estão muito próximas umas das outras. Nós já vimos anteriormente que há muito mais moléculas de ar próximas à superfície da Terra do que em grandes altitudes, como no alto de montanhas. O Sol esquenta a superfície da Terra, que por sua vez irradia calor que esquenta as moléculas de ar que estão mais próximas da superfície. Quando essas partículas, essas moléculas de ar se aquecem, elas se dilatam e se expandem. O que isso significa? Que as moléculas elas se afastam, ocupando então um espaço maior. Esse ar então sobe, pois ele possui menor pressão e menor densidade. Menor pressão significa que existem na mesma quantidade de ar que observada anteriormente, existem menos moléculas, por isso há menor pressão e, por consequência, menor densidade. Então, quanto menos moléculas nós temos numa mesma quantidade de volume, ou seja, de espaço, considerada como nós estamos vendo com essa lupa, menor então é a sua densidade. Após algum tempo, esse ar que subiu lá em cima e estava aquecido, ele se resfria. Lembrando que o que aquece o ar é a superfície da Terra e não o Sol. Podemos também lembrar que no alto das montanhas o ar é mais frio. Por isso, após algum tempo, aquele ar que subiu, ele se resfria. Como consequência, no ar frio, as moléculas se aproximam e descem. O ar frio possui maior pressão e maior densidade, por isso ele desceu. Maior pressão significa que na mesma quantidade de espaço em relação ao que nós vimos anteriormente, nós temos uma maior quantidade de moléculas. Uma maior quantidade de moléculas exerce uma maior pressão e, consequentemente, possuem uma maior densidade. Se nós compararmos com o ar que estava em locais mais altos, nós vemos que se eu pegar uma mesma quantidade de ar, eu tenho menos moléculas, por isso uma menor densidade. E quando nós pegamos uma quantidade de ar que está próxima à superfície, ela tem uma maior densidade, porque existem mais quantidades de moléculas nessa mesma quantidade de ar. Mudanças, portanto, na temperatura do ar alteram a pressão e densidade exercida por ele. Então, nós vimos que o ar, quando é aquecido pela superfície da Terra, ele sobe, porque ele tem menor pressão e menor densidade. Em maiores altitudes, o ar, então, passa de aquecido para frio, porque ele vai perdendo calor. Então, quando ele resfria, ele desce. Esse ar frio que desce possui maior pressão e maior densidade. E novamente, quando este ar desce, esse ar frio desce, ele pode ser aquecido novamente, subir novamente e assim continua o ciclo de movimentação do ar. O deslocamento do ar pode ocorrer de duas formas diferentes.
através de uma corrente de ar, em que essas porções de ar se deslocam verticalmente, ou através de um vento, quando essas porções de ar se deslocam no sentido horizontal. Quanto maior for a diferença de temperatura das porções de ar, maior será a velocidade com que elas se movimentam. Portanto, maior será a velocidade de movimentação dessas correntes de ar ou do vento. As brisas se caracterizam por ser um vento suave que ocorre nas regiões litorâneas. Nós temos dois tipos de brisa: a brisa marítima, que ocorre durante o dia, em que o vento se desloca do mar para o continente, enquanto que à noite nós temos a brisa terrestre, na qual essa brisa, esse vento, desloca do continente para o mar. Vamos ver melhor como ocorre a brisa marítima. Vamos considerar que estamos de dia, obviamente, já que estamos falando de brisa marítima, e precisamos lembrar de um conceito físico que nós vivenciamos comumente no dia a dia. Quando nós esquentamos uma xícara de café no micro-ondas, por exemplo, nós percebemos que a xícara, que é um sólido, esquentou muito mais que o líquido no seu interior. Desta forma, nós podemos concluir que sólidos aquecem muito mais rápido do que líquidos. E isso ocorre na praia. A areia, ela aquece muito mais rápido do que a água do mar durante o dia. Desta forma, o ar que está logo acima dessa areia quente é aquecido e sobe. Esse ar nas altitudes mais altas, então, se resfria e desce. Quando esse ar frio desce, ele então se desloca no sentido mar-continente, ocupando o espaço que aquele ar quente deixou. Nesse momento, nós temos a brisa marítima, que sopra no sentido do mar para o continente. Isso ocorre principalmente porque essa massa de ar frio, ela se desloca próxima à superfície. Por isso, nós sentimos essa brisa soprando do mar para o continente. O oposto ocorre com as brisas terrestres, que ocorrem à noite. Da mesma forma que os sólidos aquecem muito mais rápido que os líquidos, eles também resfriam, ou seja, eles perdem calor muito mais rápido que os líquidos. À noite, a areia está fria, enquanto que a água do mar está quente. O ar logo acima da água é aquecido pela água do mar e então sobe. Nas porções mais altas, nas altitudes mais altas, ele se resfria e então desce. Neste momento, esse ar frio ocupa o espaço deixado pelo ar quente e então surge a brisa terrestre, que sopra no sentido continente para o mar. As massas de ar são grandes extensões de ar com a mesma característica, ou seja, é uma grande quantidade de ar que pode ser de ar quente ou de ar frio, ou ainda ser de ar quente e seco ou de ar quente e úmido, por exemplo. Isso ocorre por causa do eixo de inclinação da Terra, que nós já conhecemos. Por causa desse eixo de inclinação da Terra, nós temos uma irradiação do Sol aquecendo a Terra de forma desigual. Por isso, as massas de ar que estão mais próximos da linha do Equador tendem a ser mais quentes do que massas de ar que estão nos polos, onde há menor incidência solar. As frentes são o encontro de duas massas de ar com características diferentes. Nós temos a frente quente, que é quando uma massa de ar quente empurra uma massa de ar frio. Da seguinte forma, nós temos uma massa de ar chegando e ela encontra uma massa de ar frio. Nesse momento, a massa de ar quente, que é menos densa, ela sobe, então ela passa por cima dessa massa de ar frio.
Durante esse encontro, nós temos a formação de chuvas. Enquanto que durante uma frente fria, quando uma massa de ar frio se encontra com uma massa de ar quente, nós temos o oposto. Então, nós temos a chegada da massa de ar frio encontrando uma massa de ar quente. Como a massa de ar frio é mais densa, ela passa por baixo da massa de ar quente. Nesse momento, nós temos uma grande turbulência se formando, com ventos, trovoadas e chuvas fortes. Por isso, se fala muito mais no noticiário das frentes frias do que das frentes quentes. E aí, ficou com alguma dúvida? Não deixe de me escrever, combinado? Até a próxima!